Olá, pessoal, bem-vindos aqui mais uma aula Código de Processo Penal. Estamos chegando ao fim dessa série de aulas preparatório para o concurso de oficial de justiça. Vamos aí da execução das medidas de segurança. A ordem de internação expedida para executar essa medida de segurança detentiva conterá. Pessoal, o que a gente já comentou, né, em aulas anteriores, medida de segurança detentiva. Essas medidas de segurança visam a atender aí o afastamento de um determinado indivíduo do convívio da sociedade por ser perigo para ela ou para si mesmo, né? Doentes mentais graves, enfim. Essa ordem de internação vai conter o quê? Qualificação do internado, claro, né? Tem que ter todas as informações sobre ele. O teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança, ou seja, tem que conter lá todas as informações, a sentença e tudo mais, que impuser a medida, se for uma sentença ou se for uma outra medida de segurança qualquer. 3. A data em que terminará o prazo mínimo da internação. Tem que ter a data do fim da internação. Artigo 763. Se estiver solto ou internando, aquele que vai ser internado, pedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Então, pessoal, a impressão que a gente tem é que no momento do edital, né, a banca aí, ao organizar o edital para o concurso de oficial de justiça, fez uma busca e onde contivesse a palavra oficial de justiça, eles iriam exigir no concurso. Porque, na verdade, o cumprimento de mandados de captura é feito atualmente pela Polícia Civil, autoridade policial. Não cabe mais ao oficial de justiça fazer esse tipo de apreensão, tá certo? Mas tá aí, as normas estão prevendo isso, então, mas não que seja relevante, eu imagino, para se estudar aí para o concurso, né? Tem coisa mais interessante. Artigo 792. Disposições gerais. Aqui, pessoal, as disposições gerais do Código de Processo Penal. Artigo 792. As audiências, sessões e os atos processuais, audiências, sessões e atos processuais serão, em regra, públicos. Significa isso, portas abertas, né? Acesso ao público. E se realizarão nas sedes dos juízos, nos fóruns, né? E tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça, e servir de porteiro em dia e horas certas ou previamente designados. Atualmente, as normas da corregedoria dizem que para um oficial de justiça funcionar, entre aspas, como porteiro, né? O porteiro seria aquele que faz entrar a sala de audiência, apregoa as partes, ou seja, cita o nome de cada um, chama, né, para que participe da audiência. Esse é o porteiro. Atualmente, somente em casos em que o juiz justificar por que é que ele quer um oficial de justiça trabalhando nas audiências, é que isso ocorrerá. E não para trabalhar um dia todo, mas em cada processo as normas dizem que deverá ser fundamentada essa decisão, tá? Então, não é um papel que se faça mais. Agora, diferente, por exemplo, no Tribunal do Júri, aí sim, a participação do oficial de justiça é essencial para a, para o próprio júri, não é? Muito bem. Parágrafo primeiro. Está aqui, são disposições gerais, tem que conhecer, né? Parágrafo primeiro. Se dá publicidade da audiência, ou seja, o ato é público, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, câmara ou turma, juiz, né, juiz singular,
se for o tribunal, uma sessão do tribunal, pleno do tribunal, ou a Câmara de uma turma recursal, poderá de ofício, ou seja, o juiz que manda, né, ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, o juiz pode determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. É bem isso mesmo, pessoal. Ocorre muitas vezes, né, que uma determinada audiência causar uma comoção pública, um interesse assim exagerado, até mesmo da mídia, então ele pode, sim, limitar o número de pessoas que possam estar presentes. É claro que ao limitar o número de pessoas, ele não está falando das partes, nem de seus advogados, nem do Ministério Público, ele está falando de curiosos, né, interessados em assistir. Segundo, as audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em casa por ele especialmente designada. Bom, coisa do passado, né, pessoal? É claro que poderia uma audiência se realizar no presídio ou até na casa da pessoa por necessidade, sim. Mas é altamente comum na casa do juiz, então nem se 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Os prazos correrão em cartório, o que significa que os prazos, os processos aguardam em cartório o decurso do prazo, né? E os prazos são contínuos e peremptórios, ou seja, não são passíveis de fazer acordo entre as partes para que sejam prorrogados esses prazos. Eles não podem ser modificados. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Pessoal, está falando aqui dos prazos processuais. O que significa isso? Digamos que o juiz tenha concedido um prazo de 5 dias, ok? E tem-se o dia do começo. Por exemplo, começa a contagem do prazo numa segunda-feira. Se computará no prazo o dia do começo. Ó, não se computará o dia do começo. Então, se a intimação, por exemplo, ocorreu na segunda-feira, é na terça que vai ser o primeiro dia, porque não conta a segunda, tá? Então, o primeiro dia do prazo, ele não é computado. Não se computa o prazo o dia do começo. Então, começa a contar na terça. Mas inclui do fim, certo? Então, se for 5 dias, vão ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se o prazo for contínuo, ou na segunda-feira, se ele for contado em dias úteis, tá? A terminação dos prazos, ou seja, quando finda os prazos, será certificada nos autos, ou seja, o escrevente vai certificar que decorreu o prazo. Ele fala escrivão, não é? Mas a gente sabe que os escreventes lidam com o processo, o escrivão é mais uma espécie de diretor do cartório, mas a lei diz o escrivão. Será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, ser feita a prova do dia em que começou a correr, mesmo que não haja uma certidão do escrivão ou do escrevente, ainda assim o prazo pode ser considerado findado se houver dentro ali do processo uma prova do dia em que ele começou a correr. Terceiro, o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato, ou seja, termina domingo, na verdade vai terminar na segunda-feira. Isso hoje em dia vai ocorrer em casa de dias úteis, inclusive não conta o sábado. Quarto, mas aqui está falando, enfim. Quarto, não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior. Impedimento é quando o juiz está impedido de atuar. Impedimento é bem estabelecido na lei os casos em que há impedimento. O juiz, por exemplo, é marido da advogada, tem uma relação de parentesco bem próxima com uma das partes, então ele está impedido. Força maior, pode ocorrer situações de força maior, ou obstáculo judicial
oposto pela parte contrária, a parte contrária causou algum tipo de obstáculo que faz com que o prazo não corra. Então, por exemplo, digamos que para correr aquele prazo, seria um prazo concedido, por exemplo, ao réu para que ele se manifestasse em 5 dias. Porém, o processo é físico e ele está em mão do Ministério Público que não o devolveu. É um obstáculo para que a parte se manifeste, porque ela tem que ter acesso a esse processo. E aí, então, não vai correr esse prazo enquanto esse processo não estiver em cartório disponibilizado para a consulta da parte que cabe, tá? Então, aqui para dar um exemplo, evidente que a maior parte dos processos hoje em dia são digitais, são eletrônicos, esse problema está desaparecendo, mas pode ocorrer. Quinto, salvo os casos expressos, ou seja, por escritos, os prazos correrão da intimação. Então, salvo em casos expressos, o prazo correrão da intimação. Veja que lá no CPC, Código de Processo Civil, o prazo se dá da juntada do mandado aos autos. E no Código de Processo Penal é da data em que a parte foi intimada. É claro, se ele foi intimado na segunda, o primeiro dia a ser contado é o da terça. Lembra que no Código de Processo Civil, se uma pessoa foi intimada numa sexta-feira, e foi juntado o mandado na segunda, só seria contado o primeiro dia na terça. Se o mandado for juntado é, na quarta-feira, ou seja, a juntada do mandado ou da carta com aviso de recebimento é que inicia o prazo no Código de Processo Civil. No Código de Processo Penal, salvo exceção, ó, da data da intimação. B. Da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se ela estiver presente a parte. Por exemplo, o juiz em audiência deu a sentença, certo? A partir dali, então no dia seguinte, digamos que tenha sido na quarta-feira a audiência, o juiz deu a sentença, o primeiro dia vai ser a quinta a ser contado. C. Do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Se houver, ela não foi intimada ainda pessoalmente, mas o advogado de defesa, por exemplo, se manifesta, ou o promotor, se manifesta dentro do processo de forma a demonstrar que ele tomou conhecimento do despacho ou da sentença. A partir dali é que já é contada, então, a sua intimação, tá? Artigo 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre o 20 de dezembro e 20 de janeiro. Um mês aqui, porque nesse período ficam suspensos os processos, tá? Não que o judiciário não trabalhe, é só o processo que fica suspenso. Quais os casos? Que envolvam réus presos, salvo que envolvam réus presos nos processos vinculados a essas prisões. O réu está preso e o processo se refere a prisão se refere a esse processo em si, não suspende. 2. Nos procedimentos regidos pela Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, também não suspende. 3. Nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juiz competente. Despacho do juiz onde ele fundamenta das razões pelas quais aquele processo não se suspende do período de férias forenses. Tá? Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessão de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do caput que nós acabamos de ver aqui, certo? Bem, essa questão de prazos, ela é interessante para o escrevente, principalmente para os advogados, para as partes, e um pouco menos interessante para os oficiais de justiça. Mas o fato é que tem relevância sim, porque os oficiais de justiça, ao intimar, dão ciência à parte, muitas vezes, ou é questionado de qual seria a data que ele tem, o prazo que ele tem para se manifestar. Então, esse conhecimento é importante para o oficial de justiça.
Pessoal, não é inscrito aqui no canal? Se inscreva. Essa foi a nossa última aula de Código de Processo Penal para o concurso de oficial de justiça. A gente não para por aqui. Temos sempre conteúdos completos aqui para vocês. O que findou aqui foi o Código de Processo Penal nos artigos previstos para o oficial de justiça. Fiquem atentos, porque o Tribunal de Justiça, logo depois deste aqui do interior, deve soltar o concurso para a capital, que tem uma necessidade muito grande de oficiais, mais até, imagino eu, do que do interior. Então, continue estudando aqui conosco, estudo contínuo, sempre se dedicando. A gente tem as playlists, visitem nas, certo? Português completo ali, raciocínio lógico e outras matérias que vamos postar e disponibilizar para vocês aqui. Não é inscrito? Se inscreva, compartilhe, assine, ative o sininho das notificações e aí você fica sabendo de todas as novidades, tá? Espero que essas aulas tenham sido aí úteis para vocês, proveitosas e que vocês tenham gostado aqui dessa humilde companhia, certo? A gente leva aqui a leitura dos artigos mais a sério, né? Não, eu sei que não dá para relaxar muito nessa época de estudo, mas estudem, tá? Se quiser ter acesso ao PDF, custa só R$ 9,90, entre em contato. Explica isso direito concursos@gmail.com. Combinados então? Eu fico por aqui. Grande abraço para você.